Educação à distância, mudando realidades. Olá, queridos alunos, queridas alunas do curso de Pedagogia. Eu sou a professora Rosa Martins e hoje nós vamos iniciar a nossa primeira unidade da disciplina Teorias do Desenvolvimento e da Aprendizagem. Na nossa aula de hoje, nós vamos abordar como acontece o desenvolvimento humano, como explicar tantas mudanças que acontecem no nosso organismo, na nossa mente, na nossa vida, desde o momento em que a gente nasce, ou até mesmo um pouquinho antes disso. Vou explicar para vocês quais são as teorias que explicam como isso acontece, quais são as formas diferentes que os teóricos encontraram para explicar como o nosso desenvolvimento influencia a nossa aprendizagem. Então vem comigo que eu vou te explicar direitinho e você vai entender quais são as teorias que falam sobre o desenvolvimento humano. Vamos iniciar então? Vou abordar hoje a unidade 1, que você já sabe, inicia a nossa disciplina, tratando sobre conceitos de desenvolvimento e aprendizagem. Mais especificamente, vamos falar hoje de desenvolvimento humano, especialmente quais são as teorias que trabalham o desenvolvimento humano. Hoje eu vou enfatizar também a sexualidade infantil, porque é importante conhecer teorias, especificamente a teoria de Freud, que fundamenta a sexualidade na formação da personalidade humana. E vamos trabalhar também alguns contextos sociais que influenciam no desenvolvimento de crianças e de adolescentes, ok? Então, a nossa unidade que começa agora, dia 3 de agosto, você vai saber sobre isso. Nas próximas unidades, você vai aprofundar outros assuntos, como a gente já conversou na apresentação da disciplina. Então, vamos lá. Na aula de hoje, o que você vai estudar? Concepções do desenvolvimento, teorias, sexualidade infantil e contextos sociais que influenciam no desenvolvimento. Agora, eu vou explicar para vocês como são essas teorias, essas formas de pensar o desenvolvimento humano. Então, vou apresentar uma proposta elaborada por Vygotsky, que trata especificamente de 3 categorias, que ele agrupa essas teorias em 3 categorias. A primeira trata do desenvolvimento, da noção de desenvolvimento e de aprendizagem como processos independentes. O que significa dizer isso? Que a aprendizagem é um processo exterior ao desenvolvimento, independente da forma como eu me desenvolvo, eu aprendo. E eu aprendo de uma forma diferente como eu me desenvolvo, não depende um processo do outro. E especialmente esse grupo de teorias defende que o desenvolvimento precede a aprendizagem, ou seja, eu primeiro tenho elementos do meu desenvolvimento e isto me garante que eu tenho que ter níveis de desenvolvimento adequados para aprender algo. Quem é o teórico que mais sistematizou esse grupo de teorias? É Jean Piaget, que nós vamos conhecer um pouco mais na nossa disciplina. O desenvolvimento precede a aprendizagem. Essa é a ideia central desse grupo de teorias. Mas temos outra forma de pensar o desenvolvimento humano. Essa forma pensa o seguinte, que a aprendizagem é o próprio desenvolvimento. Agrupa essa percepção de que no momento que eu aprendo, eu me desenvolvo, e o inverso também é verdadeiro. Desenvolvimento é um processo paralelo ao processo de aprendizagem. Eles acontecem de forma simultânea. Qual foi o teórico principal que sistematizou esse grupo de teorias, e a partir dele outros teóricos também? Foi o William James. E aqui a gente entende, nessa percepção, um dos teóricos que seguiram essa linha é John Dewey, que vocês vão conhecer durante o curso de Pedagogia, e é o fundamento da teoria da escola nova, que também vocês vão conhecer durante o curso, especialmente em outras disciplinas como didática. Então, nós temos aqui já 2 percepções. A primeira que trabalha
que desenvolvimento e aprendizagem são independentes e ainda que o desenvolvimento precede a aprendizagem, ou seja, eu só aprendo algo se eu estiver no nível de maturidade, de maturação adequado para aprender. Eu não aprendo nada se eu não estiver preparado no meu nível de desenvolvimento correto. Há outro grupo que defende que a aprendizagem é o desenvolvimento, ou seja, eu me desenvolvo e aprendo de forma simultânea. E há um terceiro grupo que trata que o desenvolvimento e a aprendizagem são sim processos que têm conexão entre si, mas eles são diferentes. E Vygotsky, eles entra nessa concepção, que foi inicialmente pensada por Kafka. Então, nessa concepção, que essa concepção é a base das teorias interacionistas, trata da interação entre o desenvolvimento e a aprendizagem, por isso elas são chamadas de interacionistas. E, ao contrário do primeiro grupo que afirma que pensa, né, que o desenvolvimento precede a aprendizagem, este grupo pensa que a maturação possibilita a aprendizagem, mas necessariamente não a precede. São processos que têm conexão, mas são processos distintos. E não necessariamente eu preciso ter um nível de maturação para aprender algo. A minha própria aprendizagem pode me promover a um desenvolvimento. Ok? Até aí? Vamos seguindo? E aqui eu quero trazer uma reflexão de Vygotsky. Toda a aprendizagem da criança na escola tem uma pré-história. O que significa dizer isso? Significa dizer alguns pontos. E aqui eu vou explicar mais detalhadamente. Primeiro, que a aprendizagem da criança, ela não começa na escola. Existe uma diferença aqui entre a aprendizagem escolar e a aprendizagem. A diferença é na questão que a escola não é a única detentora dos processos de aprendizagem. Nós aprendemos a partir do momento que nós existimos. Então, significa que não dependo da escola para aprender. Este é um ponto. A escola possui processos de aprendizagem, mas não são os únicos. Outro ponto, que a aprendizagem, ela deve ser sim coerente com o nível de desenvolvimento. Vygotsky dá alguns exemplos sobre isso. De você exigir, por exemplo, de uma criança que ela desenvolva um cálculo matemático de uma criança recém-nascida, ela não vai conseguir, ou de uma criança no primeiro ano de vida, porque o seu nível de desenvolvimento não é coerente com aquele tipo de aprendizagem requerida. Então, sim, de fato, é necessário ter um nível de desenvolvimento coerente com a aprendizagem. Outra questão que Vygotsky defende, a área de desenvolvimento potencial. O que é isso? É a relação entre o nível de desenvolvimento e a capacidade potencial para aprendizagem. Significa que eu possuo capacidades que ainda não foram desenvolvidas. Então, é importante dizer aqui que o meu desenvolvimento não limita a minha aprendizagem. Eu possuo capacidades potenciais e aí que entra a função da escola, que a escola precisa promover que essas capacidades realmente sejam estimuladas para desenvolver aquelas percepções e aquelas aprendizagens no aluno. Então, Vygotsky trabalha um conceito que é chamado de zona de desenvolvimento proximal. E vocês vão aprofundar melhor isso durante os textos na disciplina. Que é exatamente o que a criança consegue fazer com a ajuda do outro. E a gente viu na nossa frase anterior que aquilo que a criança consegue fazer com a ajuda do outro hoje, amanhã ela consegue fazer sozinha. Então, resumindo, com relação aos níveis de desenvolvimento e aprendizagem, Vygotsky ele trabalha com 2 níveis, que é o nível efetivo, nível de desenvolvimento efetivo, aquilo que eu consigo fazer, que está dentro das minhas possibilidades naquele momento, e o nível de desenvolvimento potencial, aquilo que eu conseguirei fazer futuramente se eu tiver ajuda. Então, este conceito e esta teoria de desenvolvimento, ela é fundamental para que a gente entenda a importância do professor, a importância do pai, da mãe, do cuidador,
para o desenvolvimento da criança, do adolescente e de qualquer ser humano que aprenda, porque todos nós aprendemos a cada dia. Então, vou resumir aqui esses conceitos sobre aprendizagem e desenvolvimento. Primeiro, que a escola não é a única instituição detentora da aprendizagem. Então, a aprendizagem e desenvolvimento não entra em contato pela primeira vez na idade escolar. Ou seja, antes de entrar na escola, a gente já tem esses contatos, inclusive nos nossos primeiros dias de vida. Não é apenas uma questão de sistematização. Não é apenas uma questão de sistematização. A aprendizagem escolar dá algo de completamente novo ao curso do desenvolvimento da criança. Então, ao mesmo tempo que a escola não é a única detentora do conhecimento e da aprendizagem, ela traz sim uma forma diferente de desenvolvimento, porque lá há uma forma organizada, há uma forma sistematizada de aprender, há um método que não existe muitas vezes, e claro, não deveria existir dessa forma, em casa. Então, a escola dá um novo rumo ao desenvolvimento da criança. Então, temos aqui tanta responsabilidade em sermos professor e professora na infância, porque nós vamos dar um rumo ao desenvolvimento daquela criança que está sob as nossas responsabilidades. A tarefa concreta da escola consiste em fazer todos os esforços para encaminhar a criança nessa direção. Para quê? Desenvolver o que lhe falta. Lembra que eu falei da zona de desenvolvimento proximal? Aquilo que eu consigo fazer com a ajuda do outro hoje, amanhã eu consigo fazer sozinha. Então, o objetivo, inclusive, dessa disciplina é que você entenda como professor que as questões na criança que lhe faltam hoje, mas que ela vai poder fazer sozinha com a sua ajuda. Então, precisa primeiro identificar o que falta e você ajudá-la para que amanhã ela consiga fazer sozinha. E não estou falando somente de questões do autocuidado, como amarrar um sapato, que isso ela pode aprender em casa, isso ela deveria aprender em casa. Mas eu estou falando de processos cognitivos e de conhecimentos e experiências que vão promover o seu próprio desenvolvimento. Seguindo aqui, eu quero trazer uma classificação de Papalea e Feldman sobre desenvolvimento humano. Existem várias classificações. Eu optei trabalhar com esta na nossa disciplina, porque acredito que é a mais consensual, mais conhecida, e também a gente consegue alinhar com algumas teorias que vamos trabalhar na disciplina. Conceito de desenvolvimento, ele geralmente é entendido como ciclos de vida ou fases. Então, muitas vezes, quando a gente fala em desenvolvimento, a gente pensa em fases. Só que essas fases, elas possuem influência diretamente da cultura, ou seja, nós não vivenciamos o nosso desenvolvimento da mesma forma em todos os lugares do mundo. Existem lugares que criança não é sinônimo de infância. E a própria infância é um conceito que foi construído durante a nossa cultura. Então, vamos falar aqui de um modo geral, como é visto o desenvolvimento humano, e isso fazendo esse alerta que em algumas culturas, por exemplo, uma criança, que para nós é criança, de 11 anos, né, de 10 anos, em algumas culturas não é mais criança. Tá? Então, existe a influência da cultura. Então, a primeira infância aqui de um modo geral, é do nascimento até os 3 anos de idade. Aqui nós temos a primeira infância. Com relação à segunda infância, dos 3 aos 6 anos de idade, a terceira infância, que algumas pessoas acham que não existe, que já pula da segunda para a adolescência, mas existe, né, na classificação, dos 6 aos 11 anos, e é um processo importante de transição da criança que sai do ensino fundamental 1, né, até o 5º ano do ensino fundamental aqui no Brasil, e vai para o ensino fundamental 2. No ensino fundamental 1, geralmente ele tem um professor, geralmente é uma professora pedagoga, e ele vai para o ensino fundamental 2 com vários professores ao mesmo tempo. Eu considero particularmente que essa fase da infância é uma fase muito preocupante, porque os pais já não têm tantos cuidados como eles tinham aqui com as crianças quando tinham 3 anos, 4 anos, e aqui há muitos conflitos familiares, né, muitos divórcios, e as crianças estão sozinhas, tanto
para ir para a escola, enquanto lá na escola ela vai ser mais uma diante de uma sala com vários professores. Então é muito importante entender e acompanhar bem este processo da terceira infância. Depois aí nós temos a adolescência, de 11 a 20 anos, e aí muitas vezes a gente questiona aqui no Brasil, 20 anos é adolescente? Sim, de acordo com a neurologia, a nossa capacidade de tomar decisões, inclusive de uma forma mais consciente, ela se dá aos 24 anos. Então a gente, antes disso, tem muitas influências aqui do nosso desenvolvimento que não nos dá, muitas vezes, a condição de refletir melhor sobre as decisões que tomamos. Então, por isso, aqui a adolescência até aproximadamente os 20 anos. E aí inicia a vida adulta, considerada até os 40 anos. A partir dos 40 anos, a vida adulta é intermediária, e a partir dos 65 anos, né, dos 40 aos 65 anos é a vida adulta intermediária, e a partir dos 65 até o fim da vida é chamada vida adulta tardia, que conhecemos também como terceira idade. Então, são essas classificações que temos aqui para o desenvolvimento humano. Seguindo, eu vou abordar nessa perspectiva do desenvolvimento humano, 3 correntes, teorias, que tratam, explicam como que nós nos desenvolvemos. Vou trabalhar o primeiro grupo dessas teorias, que são as psicanalíticas aqui. Essas psicanalíticas foram construídas especialmente por Freud e depois pelos seus seguidores, e elas tratam o quê? Essas teorias tratam que os impulsos inconscientes são importantes no desenvolvimento psicossocial. Freud foi a primeira pessoa que realmente escreveu, estudou e sistematizou estudos sobre a importância da sexualidade, porque até então, Freud questiona muito isso, que se pensava que a criança, por exemplo, não tinha sexualidade. Então, ele trata de... Eu vou falar um pouco mais disso, sobre como essa formação da personalidade, especialmente da questão sexual, marca o nosso desenvolvimento. O outro grupo de perspectivas já não enfatiza a questão sexual, enfatiza a aprendizagem. Esse grupo de desenvolvimento humano, que pensa no desenvolvimento humano como um foco na mudança do comportamento, um feedback que é uma resposta a um comportamento esperado, também chamado aqui com o reforço positivo. Então, primeiro grupo de teorias psicanalíticas que enfatizam aqui a questão do desenvolvimento sexual, do psicossocial, na verdade, psicossexual. Outro grupo que enfatiza a aprendizagem, mas a aprendizagem como uma mudança de comportamento. E um terceiro grupo que enfatiza são as cognitivistas, as mais conhecidas, que enfatizam o desenvolvimento cognitivo, os processos mentais que são relacionados à percepção, tratamento de informação, investigação do processo de compreensão da informação e também no desenvolvimento de tarefas. Então, vocês observam que o grupo das teorias cognitivistas que nós vamos estudar é um grupo que engloba vários tipos de teorias que enfatizam a prática pedagógica voltadas a esses conhecimentos de percepção, como que nós formamos um conceito, como nós aprendemos um conceito. Então, esse grupo, ele enfatiza tanto a aprendizagem, como enfatiza também o desenvolvimento psicossocial, até porque é um grupo de teorias mais recentes. Então, interage com as demais que já foram apresentadas. Então, só para deixar mais explícita essas teorias, vou tratar aqui dentro da teoria psicanalítica, que foi a primeira que eu abordei, quais são as teorias mais importantes. Importante dizer que são grupos de teorias. Quando eu falo em teoria psicanalítica, eu estou falando que não existe somente uma, existem grupos, mas as mais conhecidas, as mais importantes. A teoria psicossexual de Freud, que é a mais conhecida, e a psicossocial de Erikson. Então, Freud, psicossexual, e Erikson, psicossocial. Então, em Freud, quais são os princípios básicos da teoria de Freud? Que o comportamento ele é controlado por poderosos impulsos inconscientes. E aí ele trabalha com a teoria do inconsciente, a gente já conhece um pouco mais, vamos estudar também em Freud. E Erikson
Na teoria psicossocial, a personalidade é influenciada pela sociedade, por isso é psicossocial, né? E se desenvolve por meio de uma série de crises. Ok, então esse grupo de teorias enfatizam a questão da psicanálise, tem uma base na psicanálise para explicar o desenvolvimento humano. Outro grupo de teorias que enfatiza a aprendizagem, e a gente vai ver que todas as teorias que enfatizam essa questão da aprendizagem no desenvolvimento humano, elas são teorias comportamentais ou comportamentalistas que vocês podem encontrar em alguns livros. E aqui vem a ideia, a principal é o behaviorismo, que a gente já é bem conhecida, e os autores principais que trabalham essa ideia, Pavlov, Watson e Skinner. Então, Skinner nós vamos estudar na nossa disciplina, mais especificamente. E esse grupo de teorias diz que as pessoas são reativas e o ambiente controla o comportamento. Então, são comportamentalistas. E outra teoria dentro dessa questão da aprendizagem é a teoria da aprendizagem social cognitiva de Bandura, que trata a questão que as crianças aprendem em um contexto social por meio do quê? Da observação e da imitação de modelos. Então, lembra que é comportamentalista, então sempre vai estar ligada ao processo exterior. As crianças contribuem ativamente para a aprendizagem, mas elas aprendem por imitação. Então, aqui é uma forma de ver o desenvolvimento humano relacionado à aprendizagem. Outra forma, que são as cognitivas, que são um grupo de grandes teorias, as principais são as de Piaget e de Vygotsky, como a gente viu. Também tem a teoria do processamento da informação. Então, com relação à teoria de Piaget, ele apresenta a teoria dos estágios cognitivos, que tem como princípio básico mudanças qualitativas no pensamento entre a primeira infância, que vocês já sabem quando que é dos 0 aos 3 anos aproximadamente, né? E a adolescência. As crianças desencadeiam ativamente o desenvolvimento. Então, o Piaget trabalha muito isso, papel ativo do indivíduo no seu próprio desenvolvimento. Ativo, criativo. Com relação à teoria sociocultural de Vygotsky, qual é o princípio básico? A interação social é central para o desenvolvimento cognitivo. Então, você vai ver que aqui em Piaget a gente tem uma ênfase bastante no desenvolvimento da primeira infância e do indivíduo, e em Vygotsky a interação social, especialmente é o que fundamenta o processo de desenvolvimento. E na teoria do processamento da informação, que é uma outra teoria também dentro dessa perspectiva, os seres humanos são processadores e interpretadores aí de símbolos. Então, esses são os 3 grandes grupos de teorias do desenvolvimento humano. Mas hoje eu quero enfatizar um desses grupos, porque nós vamos detalhá-los no decorrer da nossa disciplina, que são as teorias psicanalíticas. E aqui eu quero perguntar para vocês por que é importante conhecer sobre sexualidade infantil para entender o desenvolvimento humano. Vocês sabem me responder essa pergunta? Por que é importante saber disso? Primeiro, na psicanálise nós vamos perceber que há uma visão, né, do papel da sexualidade no desenvolvimento do ser humano, não apenas da criança, mas a partir da criança. Então, Freud ele observou o quê? Que se considerava que o instinto sexual ele se iniciava apenas na puberdade, eram os estudos até Freud. Então, se pensava que a criança ela não tinha nenhum contato com a sua própria sexualidade, até Freud. E aí ele começou a estudar e ele percebeu que esses estudos omitiam o desenvolvimento sexual na infância, tratava a sexualidade a partir apenas da puberdade. E ele também começou a se perguntar, e ele escreve isso, inclusive, você já se perguntou por que nós lembramos poucas coisas da nossa infância, pelo menos até os 6, 8 anos, né, especialmente nos primeiros anos de vida, que ele chama de amnésia? Por que nós lembramos poucas coisas ou não lembramos nada, por exemplo, até nossos 2 anos de idade, e aí depois a gente vai lembrando aos poucos? Ele se perguntou, e ele começou a estudar, que aí chama a teoria do inconsciente, que existem campos no nosso inconsciente que realmente faz com que a gente não lembre. Mas por que nós esquecemos? Ele diz, o que nós esquecemos, que é algo tão importante que aconteceu lá na nossa infância,
marca todo o nosso desenvolvimento depois, mesmo que a gente não saiba, porque ele está numa caixinha dentro do nosso nível inconsciente. Então, Freud, ele constrói a teoria do inconsciente para explicar o desenvolvimento humano. E ele fala também, ele relaciona a amnésia da nossa infância, aquilo que a gente não lembra, aos nossos impulsos sexuais reprimidos, porque são impulsos não aceitos. Então, ele trata, por exemplo, da criança que mama, do ato de sugar. Então, ele vai descortinando vários conceitos para explicar que nós temos um nível de consciência e temos um nível de inconsciência. Nesse nível de inconsciência estão essas lembranças, essa amnésia, que não é aceito socialmente, por isso a gente vai reprimindo, por isso nós deixamos de lembrar. Então, em suma, a psicanálise ela trata essas influências no nosso desenvolvimento e que isso pode gerar implicações na nossa vida, na nossa forma de pensar, na nossa forma de agir e também na nossa forma de aprender. Então, eu quero finalizar nessa nossa primeira aula, trazendo aqui os textos que eu utilizei e que vocês vão precisar ler para aprofundar o que eu estou falando. Então, primeiro vocês vão estudar sobre o livro de Psicologia da Educação, especialmente nessas páginas de 49 a 63. Ainda neste livro, vocês vão ter que ler também da 109 a 123 para aprofundar o que eu estou falando. Se possível, leia todo o livro de Freud, 3 ensaios sobre sexualidade, teoria da sexualidade, porque aqui ele trata até a vida do ser humano, mas para falar da sexualidade infantil, que é o nosso foco hoje, você pode ler de 73 à página 120, para você aprofundar o que eu falei aqui. E com relação às teorias que eu apresentei logo no início, do desenvolvimento, você pode ler Linguagem, Desenvolvimento e Aprendizagem de Vygotsky. Eu coloquei o link, vai estar disponível na nossa sala e você vai aprofundar a leitura dos níveis de desenvolvimento, das perspectivas que explicam o desenvolvimento humano. E eu vou finalizar aqui também com uma frase de Vygotsky, e vou aproveitar para explicar o que eu falei lá na apresentação. Por que Vygotsky tem um nome diferente? Muitas vezes é com 2 i's, outra vez é tudo com i, outra vez é com 2 y, né? Então, é porque depende da tradução. Algumas traduções, especialmente em português, traduz com i. Mas já outras traduções americanas, por exemplo, com Y. Então, depende muito da forma que se traduz. Então, não fique preocupado com o modo como escreve a palavra Vygotsky. Foque na teoria, no conceito e quando for citar, cite conforme está escrito no livro. E se você fizer diferente, é só explicar porque você adotou esta ou aquela grafia do nome de Vygotsky. Então, eu vou finalizar com uma frase de Vygotsky que fala que a tarefa concreta da escola consiste em fazer todos os esforços para encaminhar a criança nessa direção, para desenvolver o que falta. Essa é a nossa função, a função do professor e a função da escola. Obrigada por ter nos acompanhado até aqui e até a nossa próxima aula. Educação à distância, mudando realidades.